Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar dos 120 anos de um dos maiores compositores da música popular brasileira, que é Pixinguinha. E os nossos convidados aqui no estúdio são André Diniz, que é pesquisador, historiador. Ele escreveu a biografia Pixinguinha, o Gênio e o Tempo. Prazer em tê-lo aqui, André. Prazer. Bia Paz Leme é coordenadora de música do Instituto Moreira Salles. O Instituto Moreira Salles guarda o acervo do compositor e ela vem nos falar sobre as comemorações dos 120 anos de Pixinguinha. Prazer em vê-la de novo. Prazer é meu. Pedro Paulo Malta é cantor, pesquisador, fez parte do show O Carnaval de Pixinguinha, com o Rancho Flor do Sereno. Você vai contar pra gente os detalhes. Eu soube que ontem teve um show maravilhoso nos jardins do Instituto Moreira Salles, que a Bia me falou. Precisamos falar desse show também. Hugo Sukman é crítico, curador do novo Museu da Imagem do Som. E o Museu da Imagem do Som, ele tem depoimentos históricos de Pixinguinha. Ele vai nos falar dessa nova ideia que ele vai apresentar sobre isso. E estamos com a produtora de web, Camila Abreu, que vai nos explicar como os nossos telespectadores podem participar do programa de hoje. Prazer em tê-la aqui, Camila, por favor. Prazer é meu. Olá, gente, tudo bem? Para participar é muito simples, basta vocês entrarem nas nossas redes sociais, fazerem os seus comentários usando a hashtag Sem Censura. Lembrando que a gente já está ao vivo no Facebook. Isso. Olha só, ontem, que foi dia do show, dia do aniversário do Pixinguinha, a música popular brasileira perdeu Gerry Adriane, que é um dos ícones da Jovem Guarda, que encantou toda uma legião, toda uma geração de fãs com sucessos românticos e rock and roll. E a gente vai ver agora um trechinho que a gente separou de uma participação dele aqui no Sem Censura, no dia 3 de janeiro, se não me engano, 3 de fevereiro, um pouco antes dele completar 70 anos. Olha só. Georgia, oh Georgia, a song of you, just as sweet and clear. If Georgia, oh my yeah, 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 I've said on Georgia night, oh my Georgia, no sweet like fall, oh no, no rain, just some old sweet song. If Georgia, oh my, doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Todo mundo está fazendo uma semana que sem mais nem menos perdi você. Não sei determinar ao certo qual foi a razão. Meu bem, vem me dizer, doce, doce amor. Vocês, cadê o coral? Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for. Bom, amanhã o Recordar é TV, da TV Brasil, vai homenagear Gerry Adriane com um especial sobre o cantor, vai ser às 11 da noite, não perca. Vou começar então com Bia. Bia, olha só, uma vez eu estava entrevistando a Marília Barbosa, que fez a biografia no mesmo ano que o Sérgio Cabral fez, né? Aí eu estava dizendo, pois é, o Jairo Severiano acha que a música brasileira tem duas pessoas no século XX. Até os anos 50... Pixinguinha, e dos anos 50 até os anos 2000, Tom Jobim. Eu disse, eu diria Pixinguinha e Pixinguinha. Você também tem essa visão de que a importância do Pixinguinha... Por que ele foi tão importante? Por que você gosta tanto? Muito pelo contrário. Eu acho que o Pixinguinha, ele é um herdeiro
da música do século XIX, que trouxe essa música para o século XX, né? Mas com a marca, primeiro a marca da liberdade, da renovação. O Pixinguinha era um cara que não tinha pruridos, assim, em fazer experiências, em se deixar influenciar pelo que ele ouvia, entendeu? Então, o Pixinguinha ele é um renovador do choro, né? Ele traz esse choro para o século XX, entrega esse choro na mão dos músicos brasileiros, entendeu? E o Tom Jobim é um produto disso, um produto imenso disso, né? Então, eu não gosto muito de dizer que a música brasileira é cheia de talentos, cheia de gente boa, né? Cheia de gênios, entendeu? De pessoas... Mas eu queria valorizar isso que você está falando, que dessa capacidade que ele tem de se deixar influenciar. Isso é uma qualidade, né? Indubitavelmente. E que ele se deixa influenciar pelo jazz quando ele vai para Paris. Certamente, pela música erudita também. E sem esse problema, porque tudo que saía dele era Pixinguinha, entendeu? Então, para quem pode, né? Olha só, André, você que fez a biografia, que é uma beleza de livro. Ele, quando tinha uns 40 anos, já tinha feito 200 músicas, é isso, mais ou menos? Chegou, sem querer ser enciclopédica, mas é um... olha, a gente está chegando a catalogação. A gente fez um catálogo de obras dele agora. E chegamos a um número de 305, 310 músicas que são realmente dele, né? Então, eu acho que esses 150 a 200 aí, aos 40 anos, aos 40 e poucos anos, é bem possível. Porque, na verdade, a gente produz mais no começo mesmo da Exatamente. Da vida, Carinhoso é uma produção no começo, né? Dele. É 17 ou 19, 17, né? Assim. Essa é uma grande dúvida, né? Um dos muitos mistérios que pairam. A gente precisa ser de um ponto fundador, né? Foi na data tal. No depoimento ao MIS, ele fala que ele compôs em 17. Mas ele próprio fala em outras ocasiões... Que foi depois que voltou da França. Ele fala outras datas, né? Depois que voltou da França, influenciado pelo jazz, ou que se chamava de jazz, né? Mas o que eu acho interessante dessa juventude do Pixinguinha, que é o jeito que a gente vai abordar um pouco na exposição do MIS, quer dizer, uma das abordagens. Vocês vão ter uma exposição, então? Uma exposição quer dizer, permanente, de longa duração, né? Nada é permanente nessa vida, né? Então, eles mudam... Sobretudo o Museu da Imagem do Som, Os museólogos, eles mudaram, porque antigamente existia exposição permanente e exposição temporária. Tinha um acervo permanente. Aí hoje se fala em exposição de longa duração e de curta duração. Já está de bom tamanho. E a exposição de longa duração, ela aborda o Pixinguinha de várias formas. Evidentemente que a forma mais conhecida, né? Que é a forma do compositor, né? Do compositor de choro, principalmente. Que eu acho que é a grande obra do Pixinguinha. O outro aspecto é o arranjador. O Pixinguinha é arranjador, né? Ele um pouco formata o arranjo brasileiro, né? Ele dá as bases do que seria um arranjo brasileiro. E ele é importantíssimo como arranjador, né? Dos principais cantores dos anos 30, enfim. Mas tem um aspecto que me encanta, e era isso que eu me lembrei agora, sobretudo a relação, o Carinhoso, né? O Carinhoso, se ele não fez em 17, se ele fez em 19, se ele fez em 22, porque tem várias datas, de todo modo ele demorou a gravar, né? E aí eu comecei a ver o Carinhoso como uma obra de vanguarda. O Carinhoso é uma peça, é uma música de vanguarda, no sentido próprio do que é vanguarda. Ele um pouco anuncia o que seria a música brasileira dali a alguns anos. Quer dizer, quando o Pixinguinha compõe o Carinhoso seguramente, aquele formato de canção, aquela estrutura harmônica, não era comum da música brasileira. Inclusive, um crítico acusou a música de ser americanizada. O Cruz Cordeiro. O Cruz Cordeiro. Por que ele fez isso? Por que ele acusou? Porque parecia uma canção americana, né? Da época, não parecia uma canção brasileira. Não que ela fosse americanizada, né? Isso é uma... mas ela lembrava um pouco uma canção americana. Ele também comenta, né, Hugo, que o Carinhoso ele nunca gravou, demorou para gravar, não sei o quê, porque o Carinhoso só tem 2 partes e o choro tem 3 partes. Então, era isso que eu ia dizer. Isso é um dos aspectos, o formato da... É isso mesmo, mãe, ou Bia? Olha,
O Carinhoso realmente é uma canção de duas choro partes. Um choro de duas partes, mas ele tem uma ponte, né? O se tu soubesses como eu sou tão carinhoso, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. O vem, vem, vem é que vai ser, na verdade, uma segunda, né? Aquele apogeu. Aquele apogeu. Então tem uma pontezinha, mas o que acontece é que o choro é uma forma A, B, A, C, A, né? Então você tem a primeira, você faz a segunda, você volta para a primeira, vai a terceira e volta para a primeira outra vez. Carinhoso não. Ela segue inteira, né? E começa, quer dizer, você pode repetir a primeira, mas você vai seguir a música inteira, ou seja, esta que eu estou chamando de ponte e a segunda parte, elas estão ligadas, né? É muito Elas são engraçado quando você indivisíveis. grava assim, em estúdio aqui, que a gente grava com, sei lá, eu gravei com a Dona Odete e o Neto no xilofone. O que a gente faz? Não, você faz A, B, B, A, C, ou então faz A, B. Não, eu vou fazer A, C. Aí você fica 5 minutos esperando que eles se decidam, você fazer A, B, C, A, C, A, C, C, A, B, C. Entendeu? A primeira, o C, a primeira, a terceira, a segunda, né? E a terceira, aí volta para onde, né? Mas eu acho curioso que ele compõe em 17, ou seja, quando que for. Ele vai gravar em 26, 28. A primeira gravação. A primeira gravação que não faz grande sucesso, né? Que é Donga, que é a versão instrumental da música, que não faz grande sucesso. Ah, tá. Ainda não é a letra do Braguinha. Não, a letra do Braguinha vai entrar em 37. A letra do Braguinha vai entrar em 37 com a gravação do Orlando Silva, e aí sim o Carinhoso se transforma... Aí eu fico pensando, ele pensou uma coisa em 1917 que se realizou em 37, né? Quer dizer... E é a primeira vez que é gravada no lado A. Antes ela era gravada no lado Sempre B. lado B. Foi gravada 2 vezes. 2 vezes no lado B. Nessa forma instrumental, né? Ou seja, isso significa que ninguém acreditava muito na música. Pois é. Ou seja, Ela e ela tava no fez lado- sucesso imediatamente, a música, o Não, Carinhoso? é isso que eu estou falando. Ela não fez sucesso. Tudo bem. Quando Porque ela até então ela era relegada pelo próprio Pixinguinha até, né, eu diria. Mas aí com Orlando Silva ela estoura, não estoura, não? História. A partir daí ela vira um 37, sucesso, né? aí ela... A Também Orlando letra Silva, é né? muito feliz também, é um encontro de música e letra. Isso acontece às vezes, né? Quer dizer, felizmente, muitas vezes, mas é um encontro especialmente feliz, né? O Braguinha, ele era um cara muito musical, né? Então é como se ele tivesse tirado as palavras que já existiam naquela canção, naquela melodia. A gente tem né? essa sensação, né? Que esse só ponto aflora. culminante do vem, 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 é uma coisa linda. Mas é interessante que nessa primeira gravação cantada, a gente ainda tem ali uma certa transição, assim, desse negócio da música cantada começando a ganhar um certo protagonismo, né? Porque nessa primeira gravação vem a introdução e não vem o canto. Primeiro, Música inteirinha. Primeiro vem a Ah, música é? inteira, aí entra a orquestra. Tana, tana, dum, 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 dum. Toda instrumental. E depois lá na frente... Aí Orlando- modula, uma bela modulação, para entrar o Orlando Silva cantando. Lá na frente o Orlando E o vai Orlando entrar. não gostava, ele encomendou uma letra, né? Ao Pedro ele Caetano. não- Ao Pedro Como é que Caetano é? encomendou uma Peraí, outra letra. André, canta aí, porque você não participou até agora do programa. Vamos lá. Ele encomendou uma outra letra porque ele não gostava da letra, ele não queria gravar essa música. Ele não gostou dessa letra, Não gostou. que, na verdade, o Braguinha tinha feito para Heloísa Eliana gravar num show Isso, beneficente da Dona Darcy isso, Vargas, no não é isso? Municipal. Municipal. Isso aí, Mas no aí, Municipal. pela felicidade de todos, né? Da nação. Você acabou adora, gravando. todos adoram Carinhoso, né? Eu adoro. Eu adoro Eu Carinhoso. adoro. Carinhoso, assim, Como lá em casa era música que minha mãe ninava a gente sempre com Carinhoso e Pastorinhas. Então, assim, Carinhoso é... Você quase dorme, né? Você ouve e dá um soninho. Não, dá prazer, dá um prazer Porque enorme. o Carinhoso é a música dos brasileiros, não tem É jeito. verdade. O jeito que o Braguinha fala, além de tudo, né, além da letra ser tecnicamente muito bem feita, né, ela anuncia, mais uma vez, de maneira vanguardista, né, como é o lirismo em canção popular no Brasil. Né? É assim que nós falamos para os nossos amores, né? Um pouco. Então, o Braguinha conseguiu captar isso. E os letristas posteriores seguiram essa linha. Eu queria pedir para o André contar a história que eu adoro, que é a do assalto, mas isso é já no final da vida. Do assalto a... Que ele estava recebido chegando cachê. em casa às 2 da manhã. Isso é mitológico, né? Não é Muitas mitológico? lendas, né? Mas, Ah, gente, mas essa história é tão boa. Por que, que Não, a vai história ser é boa do falsa? assalto que ele Você tá- quer contar uma história engraçada que Ele seja tá- ele tá verdadeira? chegando- Então ele tá conta. Ele está chegando em casa com cachê, não é isso? Isso. Indo para casa. E aí, no meio do caminho, né, ele foi abordado
por uns caras, né? Que descobriram que estava soltando Pixinguinha. Resumindo, né? Conta-se que ele terminou no bar, né? Fechando o bar, gastando o cachê dele, não sendo suficiente, ainda foi para casa, né? Ainda foi para casa tomar mais uma aguardentezinha, né? Mas o Pixinguinha tem isso, ele tem uma aura assim de coisa, né? Que a Bia estava falando, né? Ele é um grande mediador, né? Ele circulava pela cidade, ele liberava uma linguagem de escola, ele liberava uma linguagem da cidade nova, da zona portuária, ou seja, essa tradição étnica afro muito forte, né? Que a Bia falou que vem do século XIX. Então, assim, ele conseguia fazer essa mediação, assim como o Noel fazia, né, em outro momento, que de certa maneira também reinventou a lírica, né? Na música brasileira, esse negócio que você fala é super importante, né? Noel também, né? Faz uma reinvenção das coisas. Essa capacidade dele de mediador, né? De ter interlocuções, de troca de linguagens, eu acho que Deus que a Bia falou, né? Você está colocando, ou seja, um músico que é difícil você rotular, né? Se era melhor em que época. Ele era Pixinguinha, né? Tudo saía Pixinguinha. E né? sobre essa mediação, acho interessante. Assim, bom, duas coisas a partir da tua fala, André. Bom, primeiro, a gente fez um vídeo agora para a Funarte, né? Onde eu trabalho como coordenador de difusão e pesquisa, a propósito desses 120 anos do Pixinguinha, né? E a gente visitou, quer dizer, ali na Travessa do Ouvidor tem a estátua do Otto Dubovich, em frente onde ficava o Bar Gouveia, né? Que era o lugar onde o Pixinguinha, era o escritório do Pixinguinha, onde ele chegava de manhã, bebia e tal, tem uma estátua. E em frente, em Ramos, né? Perto da casa, que ficou, enfim, notabilizada como a casa do Pixinguinha, em frente ao Bar da Portuguesa. Que tem outra estátua. Tem outra estátua, a estátua do Ike, ou seja, acho que é um pouco assim, a importância do bar, né, nessa história. E a propósito do mediador, né, tem essa coisa do mediador também, de diversas turmas, nesse trabalho dele de arranjador, né, que ele vai formatar a partir de 29, né, quando ele começa a atuar contratado pela Victor, né, esses arranjos que vão trazer referências de diferentes turmas, arranjo do choro, a turma do choro, que é a turma onde ele está inserida, vem elementos das bandas, vem elementos das orquestras que tocavam... Vem elementos do samba, muito fortes. Elementos do samba com a turma do Estácio, quer dizer, a percussão do Estácio. Isso tudo é trazido dessa forma, assim, e com uma medida muito certa. Né? Quem falou isso no vídeo para a gente foi o Paulo Aragão, arranjador, enfim, violonista, que tem essa visão desse... Ele monta diversos conjuntos, né? Para cada situação específica, né? O Diabos do Céu. Enfim, ele vai variando os conjuntos, né? Fala um pouquinho, Bia, da influência dele no começo do século, em relação ao começo do samba. Essa presença dele na Casa de Teatro. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que tem uma coisa pra... importante que o Paulo Aragão sempre diz, né? Porque o que acontece? O arranjo, até então, ele tentava reproduzir o samba, o batuque, etc., com instrumentos de sopro, com instrumentos de cordas, etc., que é possível, né? Você vai reproduzir. Mas o som dos instrumentos de percussão, né? Você trazer uma cozinha mesmo, né? No sentido musical da palavra, né? Para dentro do estúdio, Pixinguinha fez isso, né? E isso, de certa forma, ficou para sempre na música brasileira. Mas ele não é o primeiro a fazer isso, não é? Olha, e o Almirante diz que a gravação do Napavuna foi a primeira, né? Com instrumentos de percussão mesmo dentro do estúdio. Mas eu não sei quanto o Pixinguinha participou disso, entendeu? Quer dizer, isso é uma gravação isolada e depois também tem o Gente do Morro, né? Que era o grupo do Benedito também, Lacerda, que tinha uma percussão poderosa ali. Agora, o Pixinguinha vai trazer isso para a orquestra, quer dizer, você não vai ter, não é um regional com percussão, né? É uma orquestra. As orquestras das gravações que estavam se fazendo. Ou seja, exatamente. Carmen Miranda ia para o estúdio gravar Taí com a orquestra e tinha um naipe de percussão. Carmen Miranda e Diabos do Céu, Mário Reis e Orquestra Vitor Brasileiro. Então você tem
toda essa produção, quer dizer, tudo isso Tem volume, né? É uma coisa que tem com volume. essa sonoridade pixinguinha. É um Tá, naipe. deixa é um eu ir pro naipe. intervalo, a gente vai voltar. Tá. Eu queria falar do começo do samba, assim, porque a gente passou muito rapidamente para os anos 40. Tá. Tá? A gente vai pro intervalo, mas o Sem Censura volta já já falando de Pixinguinha.